vocês têm que ver com uma certa arte surgida no final do século XIX, maneirismo. Depois veio o que se chama arte moderna, nesse moderno. Vocês sobem, vocês trepam em cima de tudo isso, de todos esses cânones e valores. Nos oferecem um trabalho limpo, clássico, mas extremamente incômodo e triste. Quer dizer, vocês pegam a recente herança punk e as boas lições mínimo e, afinal, qual é? O sonho, para mim, sempre foi mais bonito que a realidade. Então eu via mais poesia no sonho. Muito importante a questão de ofício, né? Na vivência do próprio ofício. Então. Sim, de tu dominar o ofício, né? De tu saber os processos deles, né? E saber ter isso assim, a nível assim, racional, para te poder. Acho que contemporaneamente o homem tem que ser esse nível, assim, de ele fazer o que ele quiser. Ele tem assim N possibilidades de fazer, não é como em 1500 que tu só tinha para fazer ou pintura a óleo, ou uma escultura em madeira, ou decorar uma igreja. Não, hoje tu tem N possibilidades, né? Que é a técnica e que a evolução te dá. O mundo como média. Então daí tu escolhe um estilo, quase que assim, né, eu diria, né? Tu escolhe um estilo, né? E tenta absorver o máximo desse estilo, assim, a nível técnico, né? Da coisa, chegar, né? Tu ter a possibilidade de poder, né? Fazer tanto, né? Quanto já foi feito, assim, dessa coisa. Assim, indo além, né? Indo talvez além, né? Aí é uma outra, já um outro fato, né? Uhum. Mas no momento assim, isso, tu chegar assim, um desafio, né? Que tu tem, né? Vou trabalhar em cima, né? De determinada coisa e alcançar. Dentro das opções, né? Então, das possibilidades, tudo isso. Porque a pintura, então, tá. Porque a pintura eu vejo assim como uma base mais nobre e diria mais ainda, não primária da pintura, mais básica, a nível de que ela pode refletir mais instantaneamente, como o desenho, uma situação intelectual, de uma visão, porque assim, eu vejo que a mente trabalha, né, muito com a visão. Ela entende as coisas mais pela visão, isso aí é uma coisa já comprovada. Então, a gente diz que ela reproduz uma imagem, né, mais semelhante, eu diria, eu acho que é ao tipo de discurso do pensamento, a nível de imagens, como um cinema mesmo, né? Tu rever, tu imaginar imagens, até ao nível do absurdo, né? Da invenção, ou da memória fiel, realmente da reprodução, da necessidade de tu gravar uma coisa exatamente como tem que ser, né? Ou não, e jogar com esses dados, né? Também é um super jogo, assim, também, né? E o Rogério... A ilustração, né? Seria... Ilustração. De que maneira tu poder ilustrar, né? Esse sonho, essa visão que tu tem, né? E, então, eu acho que a pintura, né? A tela, né? É um suporte extremamente adequado para isso. E assim também não tanto só pelo o fato do adequado, também pelo próprio valor, assim, da pintura, né? Aí já falo num outro tipo de valor, não no valor somente cultural, emocional, mas esse outro valor, assim, o mercado, a obra de arte, moeda, a moeda, quanto ela custa. Pelo que ela pode ser trocada. Pelo que ela pode ser trocada. Exato, a pintura ela adquiriu com os anos um status, né, de objeto de arte. É o objeto, diria mais assim, acho que comum, né?
e pelo qual também as pessoas se referem com a palavra arte, elas se referem, quando tu ouve uma pessoa falar arte, tu logo imagina pintura. Eu fico pensando assim, num local sem tradição, né? A produção por duas pessoas, como vocês, de uma arte tão culta, tão cheia de tradição. Rogério, como que tu vê isso? Como que tu vê essa questão de produção de tradição, né? Mas acho que tem mil maneiras assim de tu absorver essa tradição cultural, né? Tu não precisa ter nascido em determinado local, né? Acredito que não seja o local, né? Eu acho que é assim tu, né? O indivíduo assim escolhido para mostrar determinada coisa, para um determinado meio, para um determinado grupo de pessoas. Destino. Talvez o destino. Ou o dom. Nenhuma tradição assim me levou a esse trabalho a nível local. Nunca me localizei aqui, né, no Rio Grande do Sul, devendo alguma coisa a isto, né. Eu sempre me localizei no centro das informações que eu podia alcançar, né. Esse nível de trabalho, de coisa, não interessa se está aqui ou lá, né. Tem um nível de preocupação que isso não interessa, né. Então, assim, tu usa os meios possíveis, que sempre vão chegar, né, através de... O que seria para mim? A nível foi de revistas, né, livros, então, assim, reproduções de coisas, né, a nível de ser um radar, né, atrás de material, né, específico, né, uma sede. Camaradas, a arte de vocês é proletária? Pretendem atingir as massas? Sempre me preocupei com deles conterem uma linguagem que pudesse ser compreendida pelas pessoas, né, com as quais eu me criei. Então, são pessoas, lógico, né, com um tipo de cultura mais popular, né, não tão erudito. Então, todo o conhecimento meu, assim, por caminhos sinuosos, né, que eu adquiri, né, eu tentei passar através dessa linguagem, do tipo de visão, né, que eu vivenciei. Né. De uma certa forma, essa coisa assim proletária, eu acho que é até bem proposital dentro do meu trabalho. Quer dizer, numa determinada época, eu até assim teria um pouco de, talvez até quase um pouco de vergonha de poder mostrar uma coisa assim tão clara. Não, assim, não seria na intelectualidade. Vem da aldeia, mas não é sabe? Então, a gente com a técnica é. erudita assim, da pintura, a gente pode transportar, tipo assim, um conhecimento mais popular, uma vivência, né, popular. Uma ampliação de metafísica. Isso, né? é uma coisa histórica. O que eu quero ver do proletariado. historicamente é visto que os maiores mestres sempre vieram das aldeias, dos artesãos, de família de artesãos, né, de camponeses, e não no caso do castelo ou, né, já de uma outra situação mais abastada. Olha, Milton, um dos incríveis relógios derretidos do Dalí, cara. É, mas será que isso é falso ou não? Mas é culto. Certamente. Qual o significado dessa exposição? Robert, je veux savoir quel est le significat de cette exposition. Eh bien, nous avons voulu montrer un ensemble hétéroclite, beaucoup de choses différentes chez Dali, mais reliées par une unité, le surréalisme et la diversité, la richesse de l'œuvre de Dali. Ele está dizendo que ele quis mostrar, eu acho que aqui nós quisemos mostrar aqui tem uma heterogeneidade muito grande, é muito heterogênea essa exposição, tem várias obras diferentes, né? Mas a unidade é que ela é toda todas as obras são surrealistas e que Ce qui est bien chez Dali, c'est que justement, justamente il y a tout un tas de choses différentes qui nous permettent de nous évader, de rêver, tout en étant rattachés à la réalité. C'est mystérieux. C'est le mystère dalinien. Ok, valeu. Merci. Cara, é uma sangue.
santinha, cara. Não é uma santinha, é um travesti. É um travesti, é um travesti. É um travesti, é a Carla Campos. Tá havendo um esboço, uma certa assim, uma energia maior, né, digamos assim, para a ascensão de figurativos e de trabalhos que tenham uma fatura mais trabalhada, mais voltada para a figura mesmo e para a representação, mesmo que essa representação seja a representação do inconsciente, né? Como é o caso do Dalí, né, que é um surrealista, e como é o caso do Telmo Lanes e do Rogério Nazari, que é um trabalho também assim de fundo metafísico e de fundo surrealista. Para onde que ela te puxa? Para o futuro, de preferência, para a memória, para voltar a sentir coisas que a gente já tinha perdido. Esses mistérios estão todos aí, eles só estão remexidos de uma forma diferente, e como eles já estão aí, quando a gente vê novamente, a gente reconhece, mesmo que não tenha conhecido. No Brasil, eu tenho a impressão que essa exposição do Telmo e do Rogério é a primeira. Então, eu não sei, fora isso, até que ponto alguma coisa deixa de ser produzida a quatro paredes, né? Agora, sei que a nível internacional o simbolismo está voltando assim com tudo, né? A figura de uma maneira simbólica que já aparece na obra do Dalí no começo do século, né? E aí é que essas duas exposições se encontram, porque o simbolismo está dentro do surrealismo e todo mundo sabe que o Dalí é o principal expoente do surrealismo a nível de artes visuais, né? Então essas exposições se complementam porque na medida que o Telmo e o Rogério têm uma ideologia de resgate de algumas coisas anteriores, passam por Dalí, tem no Dalí até um ídolo. Então, eu acho que fechou todas, né? Mesmo que tenha sido uma obra do acaso, né? Ou para quem não acredita no acaso. Então, quer dizer, fechou, né? Quer dizer, eles resgatando uma coisa do passado, o Dalí sendo uma coisa do passado, mas que continua presente. Só que eles vão mais longe, né? Eles chegam até a Idade Média, resgatam alguns valores, né? Até da Idade Média, e todos os valores humanistas da pintura passada, né? Então eu acho que interessa por tudo isso, né? E até pela provocação, né? Porque eles sempre foram artistas provocantes, o Telmo e o Rogério, né? Então, na medida que eles resgatam alguns valores que as pessoas de ideologia pós se recusavam, né, a acreditar, como, por exemplo, uma técnica, né, uma técnica tradicional, uma postura tradicional diante do trabalho, né, quer dizer, até isso é provocador, né. Então, numa era eletrônica e atômica, de repente vem esses rapazes, né, com uma postura assim anterior, né, da coisa assim feita à mão,